Bom, pessoal, estamos aqui novamente. Estamos fazendo aqui a continuação do vídeo com a entrevista com o Fernando. O primeiro vídeo foi um vídeo muito longo, então eu resolvi dividir o vídeo em duas etapas. Então estamos aqui continuando com a entrevista com o Fernando. Bacana? Então quem está aí assistindo esse segundo vídeo, assistam lá o primeiro vídeo para vocês entenderem a entrevista, senão vocês vão ficar aí perdidos no meio da história. Então veja lá o primeiro vídeo, entrevista com o Fernando, e agora vocês vão ver aí a segunda parte, ok? Então tá aqui o Fernando e vamos continuar. Muito obrigado. Então eu queria saber de você, quando foi chegar aqui em Portugal, qual foi a sua primeira impressão? O que você mais gostou, o que você achou do país? Isso é interessante pra gente saber. O primeiro dia que nós chegamos, acho que foi o primeiro dia de verão, foi dia 20 de junho agora. Fomos sair mesmo, ter o contato externo, acho que era mais ou menos umas 7h30 da manhã. Muito calor naquele dia, muito calor. Minha esposa até brincou, falou, nós somos de Campinas, né? Campinas é um pouco mais fresco, não é tanto calor. Ela até falou, nossa, chegamos no verão no Brasil, na Bahia. Mas foi mais aquele dia, né, de muito calor. Assim, primeiro contato, vendo a cidade assim a primeira vez, você vê que é normal. Você chega, não sei, às vezes, eu vou ser sincero, eu não parei para pensar assim, nossa, como que deve ser? Mas a primeira impressão que eu tive, não, é normal. A via é muito parecida com o que eu tenho, pelo menos ali em Campinas, né? A cidade urbana normal, os prédios, tudo. Nada, claro, cada um com a sua pontualidade, arquitetura padrão local, as sinalizações locais, mas nada assim muito diferente. Não tô se falando no sentido ruim para a pessoa desiludir nem nada, mas assim, é uma vida normal, gente. A gente vai ver os pequenos detalhes de você morando aqui. Custo de alimentação, como que eles trabalham com segurança, como que eles trabalham com educação, com a burocracia em si, o jeito que o pessoal se comunica. Muita imigração, aqui tem muita imigração, tem muito brasileiro, tem muito africano, tem muito pessoal da Europa, mas brasileiros e africanos tem muito aqui. Então, o pessoal, os portugueses devem estar um certo tempo já acostumado, né, com essa imigração toda, né? Então, mas também todo mundo, cada um na sua, todo mundo se respeita. Pra você não teve aquele choque? O choque foi esse, de falar, nossa, é normal. É normal. Eu falei pra você, eu não pensava, eu não tinha me parado para criar expectativa. Mas a gente sempre tem alguma expectativa, acho que automática, interna. Mas sim, mas há alguma coisa que chamou a sua atenção. O que você acha que chamou mais atenção? Você vê que o poder aquisitivo parece ser muito superior, por exemplo, só que aqui, a hora que você vive, que nem eu já estou há 36 dias, você já vê que é algo mais normal. Por exemplo, no Brasil, BMW, Mercedes, é uma coisa que é para o pessoal que tem um poder aquisitivo muito bom. Aqui já não, aqui já é um veículo... Você já consegue se ver andar no BMW. Sim, sem dúvida. Não vou falar que é uma coisa que é muito comum, mas você vê, parece que é comum. E você tem essa perspectiva, que, por exemplo, nesse caso que eu citei de automóveis, de viaturas, no Brasil, para você ter um carro popular completo, né, com tudo airbag, direção, ar-condicionado, tá no mínimo 50 mil, né? E aqui, quando você chega aqui, você não faz mais conversão. Conversão é só você for mandar dinheiro para o Brasil. Então, sendo 1 por 1, 50 mil euros, nem precisa disso tudo, né, Jorge? Não. 10 mil euros, 15 mil euros, você já tem uma BMW de muito recente, uma Mercedes, ou qualquer outro carro de qualquer uma das outras marcas, lançamento, né? Então tem bastante Opel aqui, que é Chevrolet, Renault, né, que é francesa, tá perto, Peugeot, e BMW, Mercedes, essa parte, eu sou homem, né, nós gostamos de carro, né, isso me impactou um pouco também. Sim, e Fernando, só aí perguntando, continuando essa questão da chegada em Portugal, e a qualidade de vida, o que você sentiu da qualidade de vida que você está tendo aqui nesse mês? O Carlos, meu amigo, você também já está aqui há alguns anos já também, já passavam para mim essa questão da segurança. Realmente, você fica um pouco ainda com a cultura brasileira na cabeça, de medo, assim, eu cresci na periferia, convivia com todo mundo, graças a Deus. A gente ouvia falar do perigo, das coisas que aconteciam em volta da gente, mas eu, falando no meu caso, e de amigos próximos também, pontualmente, agora, recentemente, antes de eu vir no Brasil, começou a ter um caso de um assalto à residência próximo, mas graças a Deus, de 23 anos, quase nada.
E daí aqui você chega um pouco de medo. Você não conhece as pessoas, você não conhece a cultura, país novo. Mas daí você vê que não tem muito isso. Os carros todos ficam estacionados na rua, é tudo tranquilo. Claro, tem algumas casas que tem sua garagem, mas os carros estacionados na rua, você não ouve falar de assaltar o carro, roubar o som, nem nada desse tipo. As residências, muros baixos. Não, às vezes nem muro, né? Às vezes nem muro. O pessoal, prédios sem porteiro. Sim, isso é a coisa mais totalmente normal, né? tranquilo. Independente de serem todos imigrantes, a maioria, e com a população europeia, mesmo os portugueses, todos convivem numa boa, todos em si. Os portugueses em si, eles têm um aspecto um pouco bravos, entre aspas, e ao mesmo tempo engraçados. Por exemplo, se você vai num supermercado, se você vai num comércio, são extremamente educados, te atendem, alguns até brincam. Só que na rua, todos são lá deles. Sim. Muito poucos, um ou outro pode falar bom dia, boa tarde, mas o pessoal, a maioria, talvez por ter muito imigrante e ambos não se conhecerem, né? Todo mundo na sua, se respeitando, tranquilo, mas com essa sensação de segurança, de tranquilidade, com a sensação de lei presente, né? O pessoal, hoje tem as nuvens, né, virtuais, ninguém vê, mas sabe que os arquivos estão lá. É uma sensação semelhante. Você não está vendo nada, mas você sente a presença da lei. Você vê uma polícia passando aqui ou lá, mas você sabe que você não vê ela agindo em si, mas você sente que todas as pessoas respeitam a lei. Por exemplo, tem cidades no Brasil que às vezes isso acontece, é muito pouco, mas, por exemplo, pessoal, o pedestre chegou perto da faixa de pedestre, os carros param, aonde tem semáforo, tal, essas coisas fora das faixas, eles andam normal, você vai esperar o carro. Sim. Mas aonde tem as faixas, o pessoal para você, então você percebe esse respeito à lei, né? Não vou dizer que, eu não conheço tanta cultura portuguesa, mas não vou dizer que seria por uma imposição, talvez que infelizmente no Brasil as coisas acontecem assim, né? Por imposição. Seria uma coisa mais barra respeito, né? Barra naturalidade, educação. Sim, então bacana, essa parte ficou bem clara da questão uma parte engraçada para os brasileiros, eles não usam na casa de banho, chamam aqui no banheiro, o papel a gente joga direto na privada, isso é estranho. Primeira vez que você chega, você acha isso estranho, uma curiosidade engraçada. Então essa parte ficou bacana, Fernando, essa parte deu para entender legal aí o que você sentiu de Portugal, né? Deu para o pessoal ter uma noção mais ou menos de como é que não é um bicho de sete cabeças, pessoal, deu para perceber aí. Então, Fernando, vamos aqui para essa parte da documentação depois que você chegou cá em Portugal, porque isso é uma parte muito importante. Todo mundo quer saber como funciona tirar o contribuinte, tirar recibo verde, segurança social, isso é muito importante. E eu queria te perguntar para você, mesmo você sendo italiano, já com passaporte italiano, como foi a questão da documentação para você? Qual foi a sua dificuldade? Foi tudo tranquilo? Como é que foi? Então, voltando, os órgãos públicos, voltando só um comentário que fez anterior, nos órgãos públicos, eu comentei agora, né, que os portugueses, ao mesmo tempo que eles parecem ser um pouco bravos, eles também são um pouco engraçados. Nos órgãos públicos, eles são, em geral, né, eles são bem objetivos. Então, assim, eles vão responder de lata, né, de prontidão, o que eles têm que responder. Eles não costumam fazer muita coisa fora da alçada deles. Sim. Então, por exemplo, num mesmo órgão, num mesmo determinado órgão, só que em sedes diferentes, às vezes aconteceu de eu estar vendo na prática e outros brasileiros comentarem também, que você recebe talvez 3 orientações. No meu caso, pessoal, isso é importante, não adianta nós sermos cidadãos europeus, questão fora aeroporto, para entrar é ótimo, para viver aqui você precisa ter alguns documentos a mais, no caso eles chamam de BI, que seria o RG. BI é bilhete de identidade, né? Como italiano eles não falam BI, eles falam outra palavra semelhante ao RG, mas é tudo, só muda a nomenclatura. Eu não fui orientado a tirar o BI no Brasil antes de vir, né? Só fui orientado BI italiano, RG italiano. Eu só fui orientado que com o passaporte já iam abrir muitas portas, as coisas seriam um pouco mais fáceis. Na prática, por exemplo, um documento que é muito importante aqui em Portugal é o contribuinte, equivalente ao CPF brasileiro. Teve muito brasileiro que infelizmente veio aqui, conseguiu fazer um certo pé de meio que o pessoal fala no Brasil, juntou um certo dinheiro e foi embora e deixou dívidas aqui em Portugal. Então hoje aqui em Portugal você precisa
ter um representante legal para você, principalmente brasileiro, infelizmente, por causa desses casos que eu comentei agora. Então, mesmo com o passaporte italiano, eu precisei de uma representante para mim tirar o meu número de contribuinte da minha esposa e do meu filho também. Por quê? Porque, primeiro, que eu estou em tempo de turismo, eu estou dentro dos 3 meses. Segundo, eu nunca tive residência na Europa. Então, a partir do momento que eu tentei tirar o contribuinte português, desculpa, e eu não tinha endereço residente na Europa, o meu último endereço foi no Brasil, nessa parte é como se o passaporte italiano não tivesse servido de nada. Eu precisei de uma representante, daí conversamos entre os amigos, ela me representa e a minha esposa e meu filho durante 6 meses na questão financeira, nesse sentido, que brasileiros vinham para cá, se estabilizavam, faziam empréstimos, dívidas e voltavam para o Brasil e deixavam essa dívida. Então hoje, se acontece isso, a dívida vai ficar em nome desse representante. Sim. 6 meses depois que você está aqui, você já está trabalhando, você já tem o contrato, que seria como se fosse uma carteira assinada no Brasil, você vai lá e tira esse vínculo dessa pessoa. Mas nesse ponto, por não ter o BI italiano, ninguém me informou sobre isso. Não foi o meu caso. Talvez se eu tivesse o BI, talvez o RG, talvez as coisas teriam sido diferentes. Mas por não ter o RG italiano e não ter residido, não ter comprovante de endereço na Europa, eu tive que ter esse representante. Beleza, esse foi o primeiro passo do documento. O representante foi lá, tirou o contribuinte, foi tranquilo. Exatamente. Daí, a princípio, restauração. Ele é como se fosse a categoria de restaurante, né, de alimentação no Brasil. Com o passaporte e com o contribuinte, eu já estou conseguindo trabalhar. Entre aspas, você precisa também da segurança social. Segurança social, pessoal, é como se fosse o INSS, né? O Jorge fala bastante, né? Já tem vídeo, então, dei entrada com o número do contribuinte, com o passaporte italiano. No meu caso, eu tive uma entrevista, então eu consegui passar nessa entrevista para trabalhar num restaurante nesse início. A empresa deu entrada na segurança social para mim, né? Mas você também pode tirar através do recibo verde, que o Jorge já explicou em outros vídeos, né? Então, documentos importantes para você viver aqui como cidadão europeu, mas viver na prática. Se você puder, vem além do passaporte com o BI, seria o RG. Então, pessoal, isso E na prática aqui, depois você vai tirar contribuinte e segurança social. Essa questão é importante. Então, para você que tem conseguiu a nacionalidade portuguesa ou a nacionalidade italiana, se você conseguir no Brasil já pegar o BI, nos consulados do Brasil, conseguir pegar o BI, que é o RG, né, da Itália, isso já é um passo muito grande, que aqui você vai ter menos dificuldade ainda. O Fernando não tinha esse documento, então ele vai ter que estar tendo que tirar agora. E aí tem várias situações, várias regras que complicam cada vez mais. Fernando, essa questão de trabalho nós já vamos entrar nela. Só para o pessoal ter uma noção, que o Fernando já disse aqui, só para te perguntar, a tua área não é a área de restauração, não é a área de restaurante, você nunca trabalhou com isso no Brasil? Não, tive uma experiência ou outra, infelizmente, no Brasil, né? Todo mundo sabe como é que tá as dificuldades, então ultimamente estava trabalhando em vários segmentos, né? Como essa. No Brasil eles chamam freelance, né? E aqui é freelance e extras também, né? Então, a minha área é de vendas, né? Minha experiência é de vendas, né? Só que nesses últimos anos, por essas questões, estava trabalhando em tudo quanto é área. Mas aqui você cheguei a trabalhar em buffet, essas coisas, mas em restauração, na prática mesmo, nunca tinha trabalhado. E aqui você sentiu que para conseguir um trabalho com vendas era mais difícil por causa da questão dos Na verdade, voltando, pessoal, tive a oportunidade, tem uma operadora de telecomunicações aqui, que a minha experiência maior era em telecomunicações e em vendas no Brasil. Tive a oportunidade, só que como ainda estava em período de turismo e não tinha ainda o meu BI europeu, né? No caso, eu tenho que esperar passar esse período de turismo e ter o BI italiano. Talvez se eu tivesse o BI italiano já em mãos, vindo para cá, talvez nem talvez nem atrapalharia a questão de estar em tempo de turismo, por ser cidadão europeu, mas como eu não tenho o RG europeu, isso me atrapalhou. Então, por causa disso, enquanto eu estou tirando os documentos aqui, já estando em Portugal, ou no caso o BI, eu estou trabalhando em restaurante, que é uma área que, principalmente agora aqui no verão, né, Jorge, eles solicitam muito, e assim que eu tiver com meus documentos todos na mão, no caso, o que falta é o BI, né, o RG italiano ou europeu, não importa a nacionalidade,
creio que já não tem problema, a gente já consegue trabalhar na nossa própria área. Se você não veio com nenhum contrato nem nada, já engatilhado, né? Sim, sim. E você achou dificuldade para conseguir trabalho? Você na internet viu como é que estava? Tinha muita oportunidade? Ou você achou Tem bastante. Eu vim pesquisando, nessa minha área de vendas, eu vim pesquisando bastante antes de vir, né? Essa área eles chamam de comercial, vendas, né? Vendedor eles chamam de comercial. Então, mas na mesma nomenclatura brasileira, essa área comercial mesmo, administrativa, vendas, compras, bastante oportunidade. Pesquisei há 7 meses atrás, tinha vaga para aquela semana, naquele dia. Pesquisei há 2 meses atrás, tinha vaga para aquele dia. Pesquisei há 2 semanas atrás, tinha vaga para aquele dia. Só que essa questão, até por isso a gente estamos gravando um vídeo, né? Se você vir, pelo menos a sensação que eu tô tendo é essa, além do passaporte italiano, você vir com no mínimo o BI, seria o RG italiano. E para aqueles que não têm BI, não têm o passaporte italiano, que é a maioria, que vem como turista mesmo brasileiro, para arrumar trabalho, você acha que é difícil arrumar trabalho? Não é fácil. Por exemplo, na minha área de vendas, eu trabalhava muito no segmento porta a porta, né? Então, literalmente, você vai ter que fazer isso, né? Você vai ter que ter alguma orientação, você vai ter que tirar esse contribuinte. Sem contribuinte, você não consegue fazer nada. Para tirar o contribuinte, você vai ter que ter um representante. O número de segurança social ainda vai demorar um pouquinho, porque você ainda tem que tirar o recibo verde. Sim. O recibo verde, pessoal, é como se fosse um e-mail, o Jorge já deve ter pontuado isso. Só que para você tirar o recibo verde, você precisa ter um cidadão europeu, brasileiro ou não importa. Ele tem que ter a nacionalidade europeia também e ele tem que ter um recibo verde. Sim. Daí você vai tirar o recibo verde como se fosse um MEI, né? É uma porta mais rápida para conseguir tirar a segurança social. Isso. Porque normalmente os patrões eles podem pedir a segurança social para você. Só que nem todos os patrões hoje em dia querem fazer isso. Então, é aquela dica que eu já dei no outro vídeo, se o patrão trabalha que você arrumar, se ele falar que não vai te dar a segurança social, porque você tem que correr atrás, o recibo verde, ele é, entre aspas, uma forma mais rápida de você conseguir a segurança social. Lembrando, o recibo verde é como se fosse um meio microempreendedor no Brasil. Exatamente. Porque se você for sozinho na segurança social, com certeza eles não vão te dar, você já teve isso, você foi lá sozinho e eles não te deram. Isso. Teve que pegar uma carta com o patrão e tudo mais. Isso. Então essa parte ficou tranquila. Pode acontecer também, se você, igual eu falei, fazer uma porta a porta, visitar os comércios, falar que você quer trabalhar tudo, e tem que ser franco, não tem jeito, você vai tomar muita negativa, claro. Mas você tem que ter, na minha área de venda a gente tem que ter resiliência. Resiliência é você, não importa o não que você tomou agora, você já saiu daquela porta, você já está disponível para fazer a mesma coisa novamente. Então você tem que ir no próximo comércio, porque você pode entrar no comércio, mesmo sendo brasileiro, mesmo sem estar com o recibo verde, sem a segurança social, que você vai conseguir aquele emprego e o patrão vai te ajudar. É o caso que aconteceu com a minha esposa, claro. Amigos que vocês já trabalham aqui no Brasil, em Portugal, já conhecem, indicam, tal segmento pode facilitar tudo. No caso da minha esposa deu certo, ela conseguiu um emprego ainda, está com o tempo de turismo, só está com contribuinte, não está com número de segurança social nem recibo verde e está trabalhando. E a promessa com a contratante é que daqui 3 meses ela vai dar o contrato para minha esposa. Isso, então literalmente, aquilo que eu falei no começo do vídeo, para vir para cá, para se organizar para vir para a Europa, tem que conversar bastante com bastante pessoas, não precisa se expor, falar muitos detalhes, mas conversar, falar, sou brasileiro, cheguei, sabe aonde está precisando de trabalho, etc e tal. Então, e no geral, a questão de trabalho você achou que foi tranquilo, você achou que há vagas, mesmo se for a área de vendas. Exatamente, por exemplo, mesmo chegando aqui e sem saber da questão do BI italiano, do RG italiano, tudo, a certo momento até eu tomei um susto, falei, opa, então as coisas vão ser um pouquinho diferentes. Não, eu me acalmei, conversei um pouquinho mais aqui, vi uma questão ou outra, estou trabalhando. A restauração é uma área muito boa. E se programem, venham no verão europeu, a partir do dia 20 de junho, a partir de 1º de junho, né? Se for vir com filhos, se organizar, tiver uma boa situação monetária, de conversão de reais para euro e for trazer esposa e filho igual eu vim, vem nas férias, né, para facilitar também a questão da entrevista. O ano letivo aqui começa em setembro. Exatamente, então não vai perder ano letivo, vai fazer 6 meses no Brasil, igual meu filho fez, mas depois volta aqui. Mas aqui você vai chegar, vai ter um tempo para matricular tudo. E venha no verão, por quê? No verão tem muito emprego nessa área de restaurante,
porque é turismo, gente. E a Europa, boa parte da Europa vem para Portugal, porque Portugal, nós estamos na Europa, só que é um pouco mais quente, é mais quente que a Inglaterra, é mais quente que outros países. Então eles mesmos vêm para cá. Você encontra muito inglês, você encontra franceses. Então é um momento muito bom, porque mesmo se você não tiver com todos os documentos, estiver vindo só como brasileiro, se você procurar um pouquinho, tiver um pouco de resiliência e paciência e agir, fazer acontecer, você vai arrumar emprego também. Sim. Bacana. Então, só para a gente poder encerrar, Fernando, só faz para a gente então aí um resumo do que você está achando desse um mês que você está aqui em Portugal, na questão de trabalho, na questão de convivência com as pessoas, para chegar aqui. O que você, disso tudo, o que você conseguiu, o que você gostou, um resumo. Pessoal, em 36 dias que eu estou aqui, eu não penso em voltar. Claro, vai depender de cada situação, né? Eu no Brasil, eu estava sem emprego, não estava trabalhando. Essa minha área de vendas no Brasil, eu estava praticamente trabalhando só por comissão. Então, você não importa o segmento, você entrava, daí se você conseguisse vender no momento que ninguém está comprando, todo mundo está receoso, você conseguiria receber alguma coisa. Ou seja, não estava conseguindo trabalhar, não estava conseguindo trazer proventos para minha família. Tava tudo tendo que fazer extras, né? Serviços freelance, então tava trabalhando em segurança, tava trabalhando em buffet, tava trabalhando tem construção civil se fosse necessário. Então, no meu caso, eu estava numa situação que o Brasil não estava me favorecendo em nada, infelizmente. Mesmo com resiliência, igual eu comentei, mesmo com tentativas e conversando, não estava conseguindo. Então, por ter a questão do passaporte italiano, pensei em vir. Se você tem uma situação melhor no Brasil, independente se está em crise agora, que você ganha 3, 4, 5 mil, você consiga pagar suas contas e ter um certo nível de saúde privada para sua família, talvez você não precisa vir achando que vão ser mil maravilhas. Mas na situação que eu estava no Brasil, que muitos de vocês estão, aqui vale, ó. Tudo bem, eu tenho o passaporte italiano, está favorecendo um pouco, mas como eu disse para nós, né, todos nós, eu ainda não estou com o RG italiano. Então, como se fosse um brasileiro. Exatamente. Tá sentindo que você exatamente, eu ainda não estou usufruindo 100% da minha cidadania europeia. Só que você já tem mais segurança, você pode andar meio tranquilo na rua. Eles chamam de autocarro aqui e de carrinha também, né? Ônibus, ar-condicionado, um valor acessível. Eu estava em Campinas, por exemplo, estava R$4,50 a tarifa do ônibus. Aqui, já falei, conversão de euro para real é só se for mandar dinheiro para o Brasil. Aqui é 1 por 1. Aqui está R$1,30, R$1,40 o autocarro, o ônibus, muito mais acessível. A alimentação, não tenho o que falar, 6 euros, você vai no mercado, você faz uma compra de café da manhã para a semana, pão, queijo, essas coisas, muito realmente acessível. Transporte acessível, roupa também, agora está tendo liquidação bastante. E aí os saldos, né? E o preço delas em si, já normal, já são mais acessíveis. É o que eu falei, questão de, se você tem uma vida muito boa no Brasil, tem um poder aquisitivo muito bom e você decide vender tudo, você não vai vender casas, tá? Imóveis você deixa alugado, mas todo o resto você decide vender e vir para cá, ou tem 2, 3 imóveis, quer vender um e vir para cá, você vai ter uma situação melhor, você vai poder se organizar melhor e a vida vai ser muito mais fácil. Porque aqui você tem perspectiva, como a gente falou no começo, brincando agora, você tem perspectiva no meu caso ainda eu estou me organizando, mas em pouco tempo, 2 anos você está estável, aí com 5 anos você tem perspectiva de ter uma BMW, ter uma Mercedes, e tudo bem, isso pode ser fútil, pode achar que é besteira, mas não é. Você que todo mundo que trabalha todo dia, que se esforça, você quer o mínimo dar um pouco de conforto, segurança, saúde para sua família, né? Então assim, pessoal, claro, venham com o pé no chão, se organizem, com planejamento, se organizem, faz com calma. Por exemplo, se eu não estivesse conseguindo vir agora em junho, eu ia tentar vir em junho do ano que vem, por questão de financeira, de me organizar com passagem, essas coisas. Então, tá orando bastante, tá rezando bastante, não importa a sua religião, tá se organizando, tá se planejando e as coisas vêm acontecendo em período de dar tempo, nos prazos que você planejou, para dar tudo certo, Bacana. Fernando, só mais uma perguntinha última para a gente poder encerrar. Uma palavra só para você poder resumir aí a tua vida em Portugal, só uma palavra. O que você diria de Portugal aí para o pessoal que tá assistindo aí o nosso vídeo, os inscritos? Perspectiva.
voltar a acreditar no horizonte. Coisa que no momento eu não estava tendo no Brasil. Não importasse o que eu fizesse, não importasse quanto eu me desgastasse, quanto eu trabalhasse, quanto suor, sangue eu derramasse, no Brasil eu não estava tendo horizonte, perspectiva de nada. Aqui você sabe, você vai trabalhar bastante também, só que você sabe que você tem uma perspectiva. Você vai ter paciência, você tem que se organizar, tem que fazer as coisas certas, mas você tem essa perspectiva de que vai dar certo. Bacana. Fernando, muito obrigado. Foi um prazer, Obrigado. Te receber aqui no nosso canal. Pessoal, tá aí o Fernando aí dando essa entrevista pra gente, contando um pouco aí da tua história, chegada aqui em Portugal. Também já tem aí a minha história nos meus vídeos, vocês também podem ir lá dar uma olhadinha também, eu já conto lá como foi também a minha chegada, como foi... Eu vou tentar trazer mais pessoas aqui para poder falar um pouco para vocês. Detalhe, só 36 dias só, né? Então... só tem um mesinho aí. Tá bom, pessoal? Olha, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Beijo no coração de vocês, tá bem? E quem não se inscreveu no canal, não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de dar o like, pessoal, nesse vídeo aí, pra gente poder bombar, ok? Para poder chegar aí mais longe possível, para mais pessoas poder também compartilhar dessa experiência. Muito obrigado, pessoal. Fique com Deus mais uma vez. Beijo no coração de vocês e até a próxima. Valeu!